nada muito além daquilo que vocês já conhecem, que vocês já sabem, que é sobre ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Lembra que a gente está estudando na disciplina de cidadania, moral e ética, assuntos relacionados com afetividade, sexualidade, essas coisas, vida afetiva, sexual, né? A gente está estudando essa temática. Dentro dessa temática, na videoaula lá no canal do YouTube, eu abordei com vocês o lado obscuro da sexualidade, que são as doenças sexualmente transmissíveis, que tem um novo termo a ser utilizado. A gente não fala mais doenças sexualmente transmissíveis, a gente fala infecções sexualmente transmissíveis. Alguém sabe me explicar por que a gente fala infecções e não fala mais doenças? Alguém sabe? Porque eu acho que é através da higiene, da higienização. Oi? Porque talvez seja por conta da higienização. Também. Porque assim, É, gente, o que é uma pessoa doente? Uma pessoa que porta consigo alguma espécie de doença, alguma coisa ruim, e que ela vive a vida dela com aquele peso, né, da doença. Mas nem todas as doenças sexualmente transmissíveis, elas aparentam. Então é melhor utilizar o termo infecções, porque por meio de uma infecção, ela pode ser futuramente uma doença. Mas nem toda infecção vai se tornar uma doença. Ela pode ser só uma infecção. Ela pode não se apresentar no corpo da pessoa, pode estar lá quietinha, sem dar nenhum sinal, mas é uma infecção que está no corpo da pessoa, tá? Então, posteriormente, por alguma coisa no corpo, pode ser baixa imunidade ou alguma outra doença, as infecções podem vir a se manifestar e se transformar em doenças. Na videoaula de vocês, eu falei sobre as doenças ou as infecções sexualmente transmissíveis com base no nível de vocês. Eu utilizei a página 82 para fazer a aula. Mas na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar a página 80, que é um texto sobre, basicamente, vida sexual, sobre o início da vida sexual, métodos contraceptivos, coisas que a gente sabe que existe, que a gente, em algum momento da vida, vai ter que falar e que a gente, infelizmente, resolveram botar aqui na disciplina de cidadania, moral e ética para a professora falar. E eu tive que falar disso, tá? Era para você estar estudando isso em ciências e não comigo. Tô brincando, gente. Tô brincando, tá? Mas olha, eu descobri que o professor Renan andou investigando o que vocês estão estudando em filosofia. Eu vou dar na cara dele. Porque ele fica tirando graça com a minha cara. Gente, é tão normal essas coisas. É tão normal que ele fica tirando graça com a minha cara e eu não aceito isso. Enfim, não liga, o professor Renan é um banana, tá? Ele é um banana. Ele fala que eu caio da cama todos os dias de manhã cedo. E é verdade, gente. Para eu estar aqui hoje, eu caí pelo menos umas 3 vezes da cama. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. Vamos ler o texto lá da página 80? Vamos lá? O tema da nossa aula de hoje é Cada vez mais cedo, de cidadania, moral e ética. Tá? Esse tema vai cair na avaliação de vocês? Vai cair, né? Tá dentro de DSTs e STs. Vocês precisam assistir a videoaula, que é para revisar para avaliação. A avaliação de vocês é na próxima sexta-feira, né? Dia 28. Vai cair o nosso primeiro tema, que é sexualidade, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Corpo e sexualidade, lá da página 78. Vai cair a página 80 até a página 80 e 82, mais ou menos, que é sobre DSTs. Então, tudo que a gente estudou sobre corpo, sexualidade, sobre ISTs ou DSTs, vai cair na nossa prova. Então, para fazer uma revisãozinha sobre esse tema, a gente vai ler esse texto da página 80 sobre cada vez mais cedo. É o tema da nossa aula. Então, vamos lá. Vamos ler. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês lerem, tá bom? Depois a gente vai comentar. Vocês podem ler? Alguém quer ler em voz alta? Alguém tem vergonha de ler? Eu posso ler. Então eu tá bom. queria ler. Primeiro a Iris, lê o primeiro parágrafo. Depois a Ivy lê o Aí, segundo parágrafo, tá?
Tá bom. Vamos lá. Calma aí um instante. Tá. Vamos esperar rapidinho. Cada vez mais cedo. Os adolescentes de hoje são a geração mais bem informada sobre sexo. Eles têm aulas de educação sexual na escola, leem a respeito nas revistas, veem os reality shows na televisão e, se restar algum vestígio de dúvida, há sites na internet que podem responder a qualquer questão sobre o tema. Os jovens não apenas sabem muito como não há amarras sociais e nem familiares que verdadeiramente os impeçam de passar da teoria à prática no momento escolhido por eles próprios. Nada disso, vale dizer, impede que estejam confusos e divididos sobre temas como virgindade, fidelidade, namoro e casamento. O conhecimento também não é o suficiente para evitar descuidos como o sexo sem camisinha. Por ano, nasce 1 milhão de bebês e adolescentes no Brasil. O início da vida sexual é um processo extremamente complexo para qualquer pessoa de qualquer geração, diz Paulo Bloise, psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, especialista em adolescência. Muito bem, Iris, muito bem. Muito obrigada. O que a gente percebe nesse primeiro parágrafo, gente? O que o primeiro parágrafo está tratando? Primeiro ponto, trata sobre o conhecimento, né? Que todo mundo, em algum momento da vida, teve acesso a esse tipo de informação, sobre de como se inicia a vida sexual das pessoas, seja na família, seja pelas informações, seja pela televisão, seja pela internet. Todo mundo já ouviu falar sobre o início da vida sexual, relações sexuais, essas coisas que todos nós já vimos em algum momento da nossa vida, né? Alguns têm contato com isso dentro de casa, que os pais sentam para conversar, mas outras pessoas não têm esse tipo de contato, tá? Tem crianças que crescem e elas aprendem na rua, na internet, e a família não dá esse ensino, né? De qual é esse tipo de ensino? De estar orientando as crianças, os adolescentes sobre o início da vida sexual, de como se proteger, de como as pessoas devem ter o cuidado pelo corpo, cuidado com as pessoas que se relacionam, né? Para prevenir o quê? Infecções, doenças, prevenir gravidez na adolescência. Então, uma série de problemas que giram em torno da vida sexual ativa, que começa na adolescência, geralmente, e que algumas pessoas acabam por falta, não só por falta de conhecimento, tá? Porque todos nós temos acesso ao conhecimento, mas por falta de, eu acho, de quê? Falta de quê? De responsabilidade? Eu acho que é, né? Por falta de responsabilidade, acabam não tomando os cuidados devidos quando iniciam a vida sexual ativa, tá? O que mais que vocês entenderam aí desse primeiro parágrafo? E aí, alguém quer comentar? Algum ponto, Iris, que você achou interessante no primeiro parágrafo? É que tem diversas formas de se estar bem informado sobre o assunto. Sim. Não só em casa, né? Mas vários veículos de comunicação, né? Com os nossos próprios amigos, com as mídias, com a internet, com revistas, né? Na escola. Por isso que vocês acham importante ter educação sexual na escola? O que é educação sexual, gente? E aí, o que vocês acham? Vamos? Vitória, o que tu acha? O que foi isso? Sobre educação sexual nas escolas. Né? Não estou falando ensinar a fazer sexo, não estou falando nada disso. Acho que é só orientações. Orientação, Ter cuidado. relação a ter cuidado, né? Se preservar, tomar uma série de cuidados necessários. Por que a educação sexual é importante? Vocês viram recentemente o caso da menina de 10 anos que foi abusada sexualmente? Vi. Vocês viram na mídia agora? Um fantástico. É um caso muito triste, né? Vocês não acham que ela foi submetida a um aborto legal, ela foi negada o direito dela fazer um aborto, porque ela acabou engravidando, uma criança de 10 anos engravidou do tio, né? Era abusada sexualmente. Então, qual a importância de se educar sexualmente as crianças na escola? Né? De ensinar, de mostrar para as crianças, para os jovens,
que nem todo tipo de contato físico é saudável, de mostrar que há limites impostos em relação aos nossos corpos, que nem todo mundo pode chegar e se aproximar, tem que saber comunicar às pessoas quando alguém está infringindo esses limites, né, em relação ao nosso corpo, as áreas proibidas do nosso corpo, como as crianças elas devem ser ensinadas. Por isso que é importante a educação sexual na escola, né? Talvez se essa criança ela tivesse sido bem instruída em casa, tivesse sido bem instruída na escola, ela tivesse há muito tempo antes falado que as coisas que estavam acontecendo com ela, né? Talvez ela tivesse comunicado, pedido ajuda. Não estou dizendo que a culpa é dela, muito longe disso. Mas talvez ela tivesse uma outra consciência em relação aos abusos que ela sofria, não é verdade? Vocês concordam? Se ela tivesse sido instruída, orientada pela família, pela escola. Então, tem muita gente que é contra a educação sexual nas escolas. Vocês são contra ou a favor? Eu sou a favor. Eu sou a Por favor. favor. A favor, vocês acham que é importante? Uhum. Sim, porque muitos pais eles têm vergonha de falar sobre isso com os filhos. Aí eles colocam a professora de filosofia para falar isso, né? Muito legal. Olha, professora, a senhora pode mexer com o professor de inglês. A gente está trabalhando sobre assédio, tudo esse negócio de violência. Sim, sim. A gente ia fazer um trabalho juntos sobre esse tema, mas acabou que o nosso calendário não casou. Aí não deu certo para a gente trabalhar. Mas ainda bem porque o Renan enche muito meu saco, gente. O Renan, eu conheço o Renan de fora da escola, né? A gente estuda junto, a gente faz faculdade de Direito. Então eu já conheço ele de longas datas, ó. Você faz faculdade de Direito? A gente está no final da faculdade de Direito agora. Você é Enfim, advogada, você né, é uma professora? advogada, tá? Muito bem, muito prazer. Vocês Em que podem me área? contratar futuramente. Em que área, professora? Em que área? Oi? Em que Em que área? área? Que área? Eu acredito que eu vou focar na parte trabalhista e civilista, do civil mesmo, área de família, alguma coisa assim, relacionada nesse sentido. Vou cobrar Legal. pensão alimentícia dos pais que não pagam, é isso. Pois muito bem, voltando ao nosso tema, vamos ler o segundo parágrafo com a Ivy. Tá. A persistência das angústias em relação à vida amorosa, apesar do conhecimento e das liberdades atuais, tem uma explicação óbvia. Sexo não é só uma questão de formação, mas também de maturidade. Ponderou o psicólogo Maurício Torcelli, do Instituto Kaplan, Centro de Estudo da Sexualidade em São Paulo. Esta é a primeira geração que não conta com a orientação de uma guia socialmente rígido para a sexualidade. Pais e mães estão igualmente confusos, preocupados e tão carentes de parâmetros quanto os próprios filhos. Muitos deles tentam estabelecer paralelo entre o que está acontecendo em sua própria geração. Os dois momentos são diferentes. O desejo de romper estruturas sociais esclerosadas fez a de liberdade sexual uma das bandeiras dos jovens da década de 1960 e 1970. Quando chegou a vez deles, deram liberdade aos filhos, mas não incluíram o pacote de modelo de comportamento sexual. O que se observa na sexualidade da atual geração não tem nem vestígio daquela energia rebelde e transformadora. O debate agora não é mais o presente de limite, e assim, eventualmente, a ausência deles. Olha só como o texto traz uma problemática, ele traz uma contextualização sobre a década de 60, a década de 70. Quando a gente sai lá da década de 50, o que vocês lembram quando a gente pensa em década de 50, gente? O que vocês lembram? Bom, a época da minha avó, entre aspas, que ela dizia que a época amorosa não era como agora que está hoje em dia, sabe? Ela diz muito rígida. Isso. Era que A o primeira cara ficava no coisa, sofá sentado, tipo, com vergonha. não podia nem pegar na mão direito, já pensou? Era namoro assim, ó, de mãozinha. Então, era muito diferente naquela época, né? As pessoas, elas eram muito controladas, tinham um pudor, né? O contato físico do namoro não existia, as pessoas iam direto para o casamento, né? Não tinha essa questão de namoro, esse relacionamento prévio. E quando foi na década de 60, na década de 70, surgiu um movimento libertário em relação a essas práticas.
Então, as pessoas começaram a querer romper com esses padrões que estavam estigmatizados. E eles falaram assim, não, eu quero ser livre, eu quero conhecer, eu quero namorar, beijar na boca, não sei o que, música da Cláudia Leite e tal. Enfim, tudo isso eles quiseram romper, entendeu? Romper com essa estrutura antiga lá, de que o namoro, de que as relações afetivas, sexuais, elas eram somente permitidas dentro do casamento. Então, a década de 60, a década de 70, principalmente, foi marcada por essa liberdade em relação às relações afetivas, tá? Mas isso recai sobre um problema que o autor do texto está falando. Qual foi esse problema? Alguém conseguiu perceber esse problema que o autor falou? É que antes eles estavam lutando para ser mais libertos, e agora as pessoas estão lutando para ter menos liberdade. Isso gerou um Esse é o problema. problema. Isso. Por que gerou um problema? Porque os pais que cresceram da década de 70, que foram os livres, né, acabaram não sabendo transmitir a educação correta para os filhos que nasceram deles. Então, a outra geração, que é a minha geração, por exemplo, acabou não sabendo quais são os limites em relação essas relações afetivas, ao namoro, a ficar, namorar. Quais os limites que o nosso corpo tem que ter nas nossas relações sociais com as outras pessoas. Então, por isso que o autor fala bem assim, lá no início, olha, sexo não é só uma questão de informação, mas também de maturidade. Vocês concordam? Sim. Por que questão de maturidade? Bom, Isso não te esconde, Sueli. ele tá calado aí, pessoal. Ele tem que se interagir também, né? Vamos lá. Vamos É só porque participar. ele é o único Vamos menino, professora. participar também. Sueli, Diz a sua opinião aí, Sônia. isso. Por que o sexo não é só questão de informação, mas também de maturidade? Professora, eu sei não, velho. Não sei ficar sério, professora, num assunto desse. Tudo Tem bem, vergonha, macho. não tem problema, é normal. Não sei não, professora. Gente, é normal, gente. É Ai, normal. Yasmin, fala alguma coisa. Não, eu não sei também. Olha só. No primeiro parágrafo, a gente leu que sexo, né? Questão, envolvimento sexual, vida sexual, todo mundo tem acesso a esse tipo de informação, né? A gente viu que vários tipos de veículo de informação que as pessoas têm acesso hoje em dia, não tem mais desculpa, né? Não tem tanta desculpa. Dizer que as pessoas não sabem o que é sexo, como praticar um sexo seguro. Mas o autor vem dizer assim, que sexo é questão de maturidade. Por quê? Mais do que estar orientado sobre a prática das relações sexuais, a gente deve ter o quê? Maturidade para entender qual o momento certo, com a pessoa certa e quando a gente tem que começar a iniciar a nossa vida sexual, de quando que a gente vai praticar esse tipo de coisa. Será que eu tenho segurança em relação a certas pessoas? Geralmente as meninas, elas têm mais um pé atrás em relação a isso do que os meninos, né? Por que vocês acham que isso acontece? Por que as meninas... As meninas são muito sentimentos, Não, nem é. Sabe por quê? muito emocionadas. Porque existe uma questão cultural, sabia? A gente foi ensinada a ser assim, culturalmente falando. Os homens não, eles já nascem, nossa, meu filho vai ser o pegador. Tipo, já nasce dizendo, tipo... Mas a menina pegar, não. vai pegar muito. Isso. A menina tem que ser comportada, tem que ser calma. Isso. A minha avó fala que eu vou pegar um monte de gente do seu motivo. A menina nasce, o que acontece? O que o pai fala? O primeiro que aparecer na minha porta, eu vou dar porrada, né? O pai logo fala assim. Então, o quê? Há uma diferença social, cultural, em que a gente já cresce aprendendo que há lugares estabelecidos para mulheres e para homens dentro dessas relações. Por isso os homens eles já crescem com essa facilidade de pegar e não se apegar, né? Que nem a gente falou naquela aula. E a menina, como a Vitória falou, tem a questão mais sentimental, ela se apega mais, ela se envolve mais. E nenhuma coisa nem outra não está errada, tá bom?
Mas é para vocês verem que a gente cresce culturalmente falando, a gente aprende sobre isso, né? A nossa cultura é muito forte, ela nos ensina a agir dessas formas. Vocês nasceram sentimentais ou vocês foram ensinadas a serem sentimentais quando vocês foram crescendo? Você mais delicadinho, senta assim, senta dessa forma, né? O menino, sai daí, tu já tá chorando, menino, o homem não chora, né? Então, tem várias questões culturais por trás das coisas que a gente faz quando a gente cresce, né? As nossas atitudes no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Quem vai ler o próximo parágrafo? É o último parágrafo. Quem é que vai ler? Suenes. Vai, Suene. Não, professora, não, professora. Olha, Então, não vai, é pelo menos É, na eu câmera, pensei que... Suene. Não, professora, não, professora. Pelo menos na câmera. Deixa a câmera Vitória. ligada. Sim, deixa. Vamos lá. Isso. Yasmin, liga a câmera, tá? Quem vai ler? Quem vai ler Tô vai ser a procurando lá do Vitória. meu fone. Vitória, Perdi vamos meu lá. fone. Último parágrafo. A precocidade e a ousadia dos primeiros relacionamentos são uma característica de hoje. A média de idade da primeira vez das meninas é de 15 anos, de acordo com a pesquisa da Unesco, nas principais capitanias do país. A dos meninos, 14. O surpreendente é que muitos jovens que têm vida sexual ativa não começaram com um namoro firme, mas com alguém com quem ficaram. A pressão sobre os adolescentes para que iniciem a vida sexual deve fazer com que os jovens se sintam em um túnel de vento. Como tomar a decisão? A única resposta é: pense bem se você está preparado e se é isso mesmo que você quer. Um risco é o jovem, de tanto ouvir falar de sexo, ter a falsa ideia de que crescer significa ter quanto antes uma relação sexual, diz o psicólogo paulista Antônio Carlos Egito, do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. Nesse assunto, os pais podem ajudar bastante. Muitos deixam de perguntar sobre a vida dos filhos quando eles chegam à adolescência. É um erro. Os especialistas aconselham a continuar a falar sobre comportamento, expectativas e valores. Só é preciso evitar pronunciamentos solenes. Os adolescentes odeiam sermões, especialmente sobre sexo. É verdade. Adolescente não gosta de ouvir sermão de nada. Gente, quando eu era adolescente, eu odiava que a minha mãe me pegasse para me dar sermão. Aí eu falava bem assim: a senhora não sabe conversar comigo. Eu falava: não sabe conversar comigo, mãe? Aí eu chorava. Era um horror, muito sentimental, gente. Horror de menina. Mas é assim: ninguém gosta de ouvir sermão. Nem os adultos não gostam. Então, falar que só adolescente não gosta de ouvir sermão, isso é mentira, tá? Ninguém gosta de ouvir. Mas estou eu na minha vida adulta, nos meus 24 aninhos aqui, e eu não gosto de ouvir sermão até hoje. Então, o que a gente aprendeu lendo esse último parágrafo? O que vocês perceberam? O que ele fala? Lá no início ele fala assim, ó: a precocidade e a ousadia dos primeiros relacionamentos são uma característica de hoje. Vocês concordam que os relacionamentos hoje em dia eles são muito precoces? É rápido que acontecem as coisas? Por quê? Vocês acham que as pessoas vão a hora H muito rápido? Eles vão, assim, mal se conheceu, já estão se envolvendo. E aí, o que vocês acham? Bando de emocionado. Não? Não sabe nem namorar. Hoje em dia eu acho que é tudo mais rápido. Mais rápido. Também Vocês acho. acham que a tecnologia contribui para isso? O quê? É, mas de um mês já era. Esse tipo de Tecnologia? pessoa, não é eu. Vocês acham que as redes sociais, elas contribuem para estreitar essas relações, aproximar mais as pessoas e, consequentemente, Sim, as relações... séries Sim. também. Claro. Os Férias, nudes, né, principalmente. que as pessoas mandam nas redes sociais, meu Deus, que horror. Olha, gente, não mandem nudes, por favor. Não pode, tá? Olha, vai levar os números de vocês. Muito perigoso fazer isso. Mas vocês veem que a nossa cultura hoje, a nossa cultura é do imediatalismo, tá? Quando a gente vai falar de século XXI, nossa cultura contemporânea, a gente fala de cultura imediatalista.
As pessoas querem tudo na velocidade da internet, na velocidade. Você clica numa coisa, se a sua internet não for a você telecom, você vai abrir instantaneamente, né? Mas se a sua internet for boa, você vai clicar, já vai abrir, você já vai ter acesso à informação. E não diferente, a gente acaba trazendo essa noção para a nossa vida. Então, tudo a gente quer naquele momento, a gente quer imediato. E assim os relacionamentos também. Por vezes, as pessoas acabam se envolvendo de imediato, com pressa, não se conhecem, só para satisfazer desejo, quer satisfazer carência, e assim vai, né? Vocês concordam com isso ou vocês acham que está normal, é normal fazer isso? Não é normal, não. Concordo. Então, olha só. A média de idade da primeira vez das meninas é de 15 anos, de acordo com a pesquisa da Unesco nas principais capitais do país, tá? Então, vai falar sobre de quando as meninas iniciam, a média das idades, iniciam a vida sexual. Vocês sabiam que dos meninos é muito antes disso? Porque eles Já é de se esperar. sobre a cultura, que a cultura incentiva os meninos a iniciarem primeiramente a vida sexual. Então, a cultura é muito forte, tá? Então, ela influencia nossas atitudes no mundo. Tá? Influencia todas essas questões, principalmente relacionadas aos relacionamentos afetivos e sexuais. Outro ponto do texto. Alguém mais quer destacar algum ponto? Eu ouvi, a senhora falou disso, né? Aí também as pessoas falam que os meninos só viram homem depois que fazem sexo. Não, tá? Muito Não. mentiroso. Eu já vi falarem isso também. Não, isso é questão cultural também, tá? São frases que as pessoas utilizam na cultura, na sociedade, para reforçar estereótipos, estigmas sociais que acabam o quê? Separando ainda mais as pessoas. Vocês acham que por uma pessoa ela não ter uma vida sexual ativa, ela é menos humana, ela é menos homem ou menos mulher? Não. Não. Continua sendo mulher, continua sendo homem de qualquer forma. Isso não vai determinar nada. Tanto é que tem pessoas que passam a vida toda sendo celibatárias. Sabe o que é celibatário? Não. O que significa isso? É aquilo que o padre é. Ele nunca casa. Ah, sim. Ah, tá. Entendeu? Você que nem nunca casados. São pessoas que dedicam sua vida toda a não se relacionarem afetivamente, sexualmente com outra pessoa. Eles não optam pelo casamento, pelo relacionamento. Então, essas pessoas que optam em não ter uma vida sexual, elas são menos pessoas? Não. Não. Isso é o quê? Uma cultura Uma escolha dela, né? escolha, exatamente. Não é porque a sua escolha significa algo que ela vai deixar que você vai deixar de ser humano, que você vai deixar de ser mulher, que você vai deixar de ser homem. Você pode se abster na sua vida e ao mesmo tempo continuar sendo humano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é questão de cultura, tá? Hábitos culturais que estão estigmatizados, que estão consolidados na nossa sociedade, infelizmente. Outro ponto do texto que vocês queiram considerar. Mais alguém? Falar da falta de diálogo dos pais. Exatamente. Vocês acham que é importante ter esse diálogo em casa? É bom, porque, tipo, os filhos se sentem meio que inseguros, ou com vergonha, ou querem conversar. Aí se sente meio que inseguro, né? Como seria para vocês uma conversa agradável em relação a isso? Eu me abriria normalmente, sem vergonha. Seria uma. Como é? Eu não teria vergonha de abrir, no caso. E como Seria vocês muito bom ter um conselho de mais velho. isso? Como vocês acham que os Principalmente pais, a família de vocês deveriam chegar para conversar em relação a isso? chegar com calma, ter paciência para explicar cada detalhe. Não gritar quando vocês começarem a contar as coisas, né? Não entrar em desespero, saber conversar, saber o que falar, não dar sermão, né? Sim. Dar as orientações corretas. Mas também não se meter tanto na nossa vida, porque tem coisas que só nós devemos saber, só coisas que só nós temos que saber, né? Não tem por que contar tantos detalhes da nossa vida para os nossos pais, para a nossa família. Enfim, deu para pegar essas noções do texto, né, gente? Entendeu? Entendeu? Tá bom.
Só para reforçar, lá no vídeo, na videoaula de vocês, eu falei sobre as ISTs, tá? Tendo em consideração tudo isso que a gente falou sobre o início da vida sexual, a prática sexual, que isso é totalmente normal, que em algum momento da nossa vida vai acontecer, eu falei o lado obscuro da vida sexual das pessoas. Qual é esse lado obscuro? Que quando a pessoa tem relação sexual e por conta da ausência de métodos contraceptivos, da ausência de preservativo, ela acaba contraindo algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Vocês conhecem as infecções sexualmente transmissíveis? Algumas. Quais são? AIDS. Não conheço AIDS. AIDS, mas tem muitas outras. Conheço HPV, HPV também. sífilis. E mais? GIP, Tem muitas. DIP, Covid agora. O quê? Covid agora. HTLV, Agora tem Covid pra contar. Que mais? São várias, né? Tem sífilis, gonorreia, tem vários tipos de infecções sexualmente transmissíveis. Herpes, tem várias. Algumas infecções, elas se manifestam de imediato? Não, né? Elas ficam o quê? Paradinhas, guardadas ali no corpo da pessoa. Por que a gente deve ter cuidado a se relacionar com as pessoas? Né? Por que quando as pessoas vão estabelecer relacionamentos sexuais, por que deve ter cuidado, utilizar preservativo? Para quê, gente? Para não pegar o quê? Essas infecções, né? Por isso que a gente deve conhecer bem, porque já pensou um rapaz ou uma moça toda bonita, a moça dos meus sonhos, o rapaz dos meus sonhos, lindo, maravilhoso, um deus grego. Aí, um rostinho lindo, de porcelana, lindo, maravilhoso, foi meu sonho de consumo. Aí ele é perfeito, poxa, a gente vai ter uma relação sexual aqui, não vou usar preservativo. Porque eu confio nele, ele é muito bonito, ele é inteligente, ele é descolado e tal, não sei o quê. Enfim, eu confio nele, eu confio nela. A senhora está se iludindo muito só numa pessoa. Oi? A senhora está se iludindo muito só numa pessoa. É? É, professora. Tá bom. Enfim. Quem a senhora está então, pensando, professora? Pois é, isso aí. Quem a senhora está pensando? Olha para nós, estamos só entre aqui nós. não. Tá gravando, Tá sendo gente. Olha, gravado. eu tenho meu marido, ó. Ah, tá, então é o seu marido. Tá, vamos lá. E aí eu acho aquela pessoa muito inteligente, muito bonita e tal. E com certeza aquela pessoa se cuida, né? Ela dá essa aparência de que se cuida. Mas depois a gente mantém relação sexual sem proteção. E depois eu descubro que eu tô com uma infecção que foi transmitida por mim por causa daquela relação sexual sem proteção, né? Poxa, tá vendo como uma cara bonita, uma pessoa que aparentemente ela é bem informada, ela pode ser portadora de uma infecção e pode vir a contaminar, né? Ela pode vir a contaminar outras pessoas. Às vezes ela nem sabe que ela tem uma infecção, porque a infecção tá ali, ela não está se manifestando. Mas a partir do momento que ela tem uma relação sexual, ela pode passar e proliferar para outras pessoas, assim sucessivamente, tá? Então, se bem que tem pessoas que elas não ficam com o mesmo parceiro, elas um dia estão com um, outra semana estão com outro parceiro e assim sucessivamente, né? Então, se todas as pessoas não tiverem cuidado na hora de ter relações sexuais, como que a gente vai se acabar, gente? Né? Sem falar que tem pessoas que têm relações extraconjugais, que não informam seus parceiros que tem esse tipo de relação por aí, fora do casamento, fora do namoro. Então, tem vários problemas que surgem quando as pessoas têm relações sexuais sem utilização de métodos de proteção. Qual é o principal método de proteção, gente? Que vocês conhecem, todo mundo sabe. Qual é o principal? Camisinha. Camisinha, exatamente, né? Camisinha é o clássico. Tem dois tipos de camisinha, feminina e masculina. Normal. O mais comum é masculino, que os homens utilizam. Mas a camisinha, ela é 100% segura? Não. Não, né? Não. Por quê? Durante a relação sexual, a camisinha protege só a região na qual ela está cobrindo, mas tem troca de fluidos durante uma relação sexual. Fluidos corporais, sêmen, sangue, tem vários tipos de fluidos que são trocados durante a relação sexual. Então, a camisinha ela não é 100% eficaz. Por isso que é bom ter segurança em relação ao parceiro ou à parceira, tá? Por isso é bom conhecer aquela pessoa, investigar, faz um FBI na vida dela, assim, tu investiga bem, aí tu vê como é que ela detetive. Exatamente, contrata um detetive alguma coisa, tá? Então, basicamente, essas coisas que eu tô falando agora foram as coisas que eu abordei
lá no vídeo de vocês sobre as ISTs, tá? É isso. Vou encerrar essa gravação agora e vou começar outra gravação. Essa foi a nossa aula de cidadania moral e ética. Foi bem light hoje, né? Ou foi pesado? Foi tranquilo, né? A gente nem copiou